O primeiro ponto que a gente tem que ponderar é que o interrogatório por videoconferência ele é a exceção. Ele não é a regra é a presença física ali na frente do juiz. Mas depois eu vou jogar uma batata quente para vocês. Eu só queria começar ponderando que o juiz tem o dever de fundamentar, tá, em alguma das hipóteses previstas lá no artigo 185, parágrafo 2º do CPP, quando ele for designar um interrogatório por videoconferência. Eu gosto sempre de olhar para o texto legal. E quando que o juiz pode, efetivamente, na prática? O inciso primeiro fala, quando a videoconferência for necessária para prevenir risco à segurança. Tá? Há risco à segurança pública, mas esse risco tem que ser colocado no papel. Quando existe, por exemplo, fundada suspeita de que o preso integre organização criminosa, tá? Ou que, por outra razão, ele possa fugir. Então, imagina que antes do interrogatório, ou antes mesmo do juiz marcar, já há notícia de que está se planejando a fuga, tá, daquele custodiado. Aí o juiz, fundamentadamente, chegou ao meu conhecimento, através da autoridade policial. Agora, tudo isso tem que estar no processo, né? Aí, sobre esse primeiro requisito, eu já queria ouvir o Mário. Dá para ser aquela comunicação que a polícia faz, chegou ao nosso conhecimento sem citar fonte? Pode ser assim na prática? Ou se for assim, o advogado tem que se insurgir? Me parece que não tem problema em ser dessa forma, né? Porque aqui a gente não está julgando o acusado porque ele é de organização criminosa ou não. Está dizendo que existe um indício, um risco, uma possibilidade. A gente faz um comparativo. Eu vou expor a risco à sociedade, todo o pessoal que está no fórum, um risco de fuga durante a escolta dele até o fórum. É uma situação que há indícios que há uma periculosidade além da média, então, em razão desse motivo, né, vamos usar a videoconferência. Não precisa haver certeza absoluta, aqui a gente trabalha com probabilidade, né, com risco, supremacia do interesse coletivo sobre o individual do preso, que às vezes, né, ele até prefere ir pessoalmente, mas, em razão das circunstâncias, há indícios que não é indicado. Então, se o juiz fundamental designa a audiência por videoconferência, porque chegou ao meu conhecimento através da autoridade policial, e aí eu entendo, pelo menos ele tem que mencionar, chegou ao conhecimento como? Tem um ofício no processo, foi uma ligação do delegado, ele tem que fundamentar. Agora, não necessariamente precisa, foi a testemunha tal que falou que vai ser planejado, porque às vezes não tem nem tempo para isso, né? Se você for exigir esses detalhes, você nunca vai designar por videoconferência. O que é corriqueiro é relatório de inteligência, né? Então, nem sequer eles abrem a fonte por uma questão de segurança, e a informação é do serviço de inteligência da polícia, do serviço de inteligência penitenciário, e é dito, existem indícios de risco de fuga, ele está envolvido em situações de crime organizado, não é recomendável, às vezes é delação dentro do presídio, né? Outros presos comentam, pelo amor de Deus, não abre, mas ele vai fazer tal coisa, a gente escutou aqui que vai acontecer tal coisa, e então, em razão desses fatos, não dá para detalhar muito a fundamentação, mas existe o risco, então vamos utilizar a videoconferência. O outro inciso, o inciso segundo, que justifica que o interrogatório seja por videoconferência, diz respeito a viabilizar a participação do acusado quando ele está aí impedido por alguma enfermidade ou por outra circunstância pessoal. Então, às vezes ele está, por exemplo, em tratamento lá dentro do presídio, né? Tem a ala lá hospitalar e tem o interrogatório dele, não tem como ficar locomovendo, fica ruim, é prejuízo para ele. Então, para não inviabilizar o interrogatório, faz por videoconferência. Acho que isso é um critério até bem objetivo, de fácil constatação. Eu acho que o terceiro é o mais delicado, que aí fica muito aos olhos e aos cuidados do promotor, e principalmente de quando tem assistente de acusação. O terceiro requisito seria impedir a influência do réu no ânimo de testemunha ou da vítima, desde que não seja possível colher o depoimento destas, né, da vítima ou da testemunha, por videoconferência. Então, faria-se o interrogatório por videoconferência, o acusado lá onde ele está preso, porque às vezes a vítima, isso não é pouco comum, eu me lembro, na seara criminal, de ser procurado pela vítima porque não queria encontrar o acusado. Tinha medo do acusado lembrar do rosto dela, ou tinha trauma, né? Os crimes sexuais, a pessoa simplesmente passa mal se chegar perto e se vê o acusado. Na prática, como que o advogado aí, por isso que eu falei, principalmente quando se trata de assistente de acusação, né? Como que o advogado tem que fazer? Você tem alguma ideia para passar para eles, Alessandro? Como que o advogado deve fazer para pedir isso para o juiz? Olha, faz por videoconferência, porque se ele colocar no papel fica até ruim, né? O acusado fica sabendo. Como que ele faz na prática? Ou não tem outro jeito, tem que pôr no papel para pedir que o acusado não encontre com a vítima, por exemplo? Eu acho que o ideal seria realmente fazer um requerimento antes, né, da data da realização da audiência, o advogado faria esse requerimento justificando as razões pela qual a vítima, no caso, não queria ter acesso ou ter contato com o réu no momento da realização da audiência. Acho que o principal seria isso, avisar com antecedência. Agora, se isso não foi possível, esse problema surgiu no dia da audiência, e aí, então, a videoconferência não se justificaria porque o réu já estaria sendo conduzido para o fórum para que seja realizada essa audiência. E já aconteceu isso várias vezes na prática também. Numa situação dessa, o advogado, antes do início da audiência, coloca esse problema e no momento em que for feita a colheita da própria vítima, o réu não se ficar presente na sala de audiência, determinar a retirada dele, enquanto a vítima, né, presta o seu depoimento. Enfim, são situações práticas que devem, se possível,
ser resolvidas antes da realização da audiência. Aí cabe o requerimento do advogado. Agora, se não for, o juiz vai tentar, na hora da audiência, conciliar os interesses, né, para que haja aí uma razoabilidade. Eu já fiz na prática, às vezes o advogado chegava ali no momento da audiência e falou, a vítima está lá embaixo, ou às vezes isso é muito comum até com testemunha, né? Tá em outro lugar, não quer encontrar. Eu conversava ali com os advogados, acho que vale sempre o bom senso, né? E na hora que for ser ouvida essa pessoa, que ele fique lá fora, que eles não se cruzem no corredor. Eu acho que é nesse momento que a prática é muito importante. A teoria está aqui, é só abrir o código, você vai ler. Agora, na prática, ponderar com razoabilidade, falar com o magistrado, vai muito da habilidade do advogado, tá? E, vai lá, fala com jeito, expõe a situação. Mas eu vou lá, o juiz não me recebe. Pô, primeiro fala com a assessoria, às vezes a assessoria já resolve, mas o ideal é falar mesmo com o magistrado e tentar com um jeitinho, se não deu tempo para peticionar antes, né? O último inciso, que abre aí a possibilidade de ser feito por videoconferência, fala que para responder a gravíssima questão de ordem pública, né? Ou seja, é um inciso totalmente aberto. Tá? Você lembra aí alguma justificativa para responder questão de ordem pública para falar para o pessoal? No 2 e no 3 são os mais comuns, né? Porque, via de regra, o preso, principalmente no interior dos estados, ele não está ali na cidade. Então, esse problema de deslocamento, ele é bastante comum, o custo ao erário, o problema de escolta policial, etc. Essa questão do contato com a vítima e mesmo com as testemunhas também é bastante corriqueiro. A gente viu uma resistência maior dos profissionais do direito, principalmente dos advogados, quanto ao uso da videoconferência. Mas o que a gente vem vendo é que à medida que vai se acostumando com uma ferramenta nova, essa preocupação vem sendo ficada de lado. Hoje em dia os advogados até preferem. Eu não preciso viajar lá para onde está o presídio para acompanhar a audiência de lá, eu consigo falar com o acusado aqui da sala de audiência. A gente percebe que se ganha em confiabilidade, não há prejuízo nenhum no dia a dia, a gente percebe isso. E essa questão do risco à ordem pública é um coringa, né? Naquele caso que não ficar bem encaixado nos incisos superiores, seria um coringa para o juiz. Nesse caso aqui eu vou colocar. Vamos colocar numa situação onde o acusado não há um temor das testemunhas, não há um temor da vítima. Às vezes, naquele caso, naquele processo, nem é um caso tão grave assim, porque ele tem vários processos. Mas vamos supor que ele é delator de organizações criminosas e, na verdade, o transporte é um risco à integridade física dele, do próprio acusado. Sim, eu lembrei daqueles casos, por exemplo, que geram grande comoção na cidade. Imagina uma cidade pequena e o crime aí foi um crime muito pavoroso na cidade e já tem aquele tumulto na frente do fórum de gente que quer acompanhar. Bom, ordem pública, vai ser ouvido por videoconferência. Talvez aí... É para não tumultuar o andamento do fórum. Agora, uma coisa muito importante, como o nosso grande público é o profissional da advocacia, é que o juiz também não pode fundamentar simplesmente usando essas palavras abstratas. Há risco à ordem pública, ponto. Isso daí não é fundamental, isso é você repetir o texto da lei. Exatamente, qual é o risco? Olha, já existe um tumulto, já existe a notícia de que familiares vão estar aqui por perto, familiares da vítima, né? Então, pelo menos tem que pontuar no caso concreto. E aí a grande questão, o que o advogado tem que fazer na prática? Primeiro, se o juiz não fundamenta, simplesmente marca a videoconferência, e a lei até fala que o advogado tem que ser intimado com 10 dias de antecedência quando for por videoconferência, para que ele não seja pego de surpresa, né? Para que ele possa até impugnar. Na prática, o que o advogado tem que fazer se o juiz não justificar, ou se justificar e o advogado não concordar? Não há prejuízo aí à liberdade, ao direito de ir e vir. Então, eu não vejo hipótese aí para um HC. Não vejo. Talvez a melhor saída seria consignar a insubordinação, olha, a subordinação não, a não concordância com isso e, eventualmente, numa apelação, alegar uma nulidade por cerceamento de defesa. No caso de não haver a justificativa ou de não se concordar com a justificativa. Você também pensa assim, mano? Eu acho que o primeiro, no caso do advogado ele não concordar, que ele prefere que seja presencial e o juiz diz que vai ser por vídeo e não fundamentou, uma primeira opção me parece que é pedir para o juiz esclarecer, né? O juiz é melhor presencial, né? Diga para mim por que não, né? Qual que é a hipótese do 185. Então essa seria uma possibilidade. E outra, se o juiz disser não é porque eu quero, é pedir para consignar e dizer que, né, se você demonstrar um prejuízo depois. Eu acho que isso também é uma grande mudança de pensamento no processo penal. A gente já superou isso há muito tempo no processo civil, mas no processo penal ainda não. Né? Se defender prejuízo a troco de nada, mas qual que é o prejuízo? Né? Então já começa a pensar, o prejuízo é em que? Está perdendo o que com a videoconferência? E aí eu pego só esse gancho, desculpa te interromper, para ir para o outro passo. Na realidade, há prejuízo para o juiz que está ouvindo, se o cara está ali presente ou se ele está numa tela, no dia a dia? Eu, sinceramente, para mim não há diferença nenhuma. O cara está aqui ou está longe, para mim não há diferença nenhuma. Às vezes, eu posso até dizer, se é uma videoconferência para oitiva de testemunha, às vezes pode ser até bom para a defesa. Sabe por quê? Porque o juiz está olhando ali aquela pessoa que está depondo. Não tem uma câmera voltada para o acusado. O juiz não consegue perceber os movimentos corporais, de olho, de abaixar a cabeça. Às vezes, quando é presencial e a testemunha fala uma coisa, é inevitável o juiz olhar para o acusado. E às vezes o acusado faz uma manifestação corporal
como se estivesse assumindo realmente que fez aquilo. Então, eu não consigo ver prejuízo prático, efetivo, por não ser presencial. Me parece mais resistência mesmo a usar as novas ferramentas, como houve, né? Quando não tinha computador, só tinha máquina de escrever, ninguém queria computador. Computador era a pior coisa no mundo. Tá? Você vê alguma dificuldade? Aí depois, Alessandro, colabora e também se você vê algum tipo de dificuldade. Não, pelo contrário. Eu acho que a gravação da audiência, acho que foi um grande marco na audiência criminal, porque o crime tem muita audiência, e naquela época que a gente precisava ficar ditando, né, a testemunha disse que não sei o que, não sei o que, explicou que o que aconteceu foi isso. Então a gente perdia muito em tempo e em confiabilidade da declaração, porque às vezes você acabava colocando coisa sua ali, como qualquer ser humano pode fazer. Né? E era pior ainda quando você ditava e a escrevente escrevia do jeito dela. É. Era um telefone sem fio de 3 partes. E pensem na apelação, né? Porque daí chega na apelação, pode rever prova, o tribunal vai analisar a prova e não teve contato com a prova, é com o que alguém escreveu sobre o que o outro disse. Então a videoconferência acho que foi um marco, e a gravação audiovisual foi um marco, e agora a videoconferência também. A resistência que houve no começo, aqui no nosso estado principalmente, onde os processos são digitais, né, essa audiência virtual ela vem sendo bastante utilizada, a gente vê que não tem prejuízo. O advogado tem a opção de ir lá no presídio fazer audiência lá com o seu cliente, né, e tem a opção dele vir no fórum e fazer audiência aqui. Eu já fiz audiências que o acusado está no presídio da cidade A, eu estou na cidade B e o cliente está na cidade C. E o promotor na D. Então tem várias câmeras, porque o advogado, para não perder a audiência, ele tinha outra audiência na cidade dele. O preso está no presídio de outra cidade, o promotor está substituindo e, graças à videoconferência, a gente consegue fazer a audiência. Né? E preservando o contato com... A grande dúvida é essa. Mas como que o advogado fala com o seu cliente? Pela própria videoconferência. Né? Libera antes, ou o advogado fala com ele, ou libera reservadamente, ninguém tem acesso a isso. Então, hoje em dia, o dia a dia está mostrando que vem funcionando.